Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo. Agora pela TV aberta, canal 9 da NET e na Vivo, canais 8 e 186. Estamos pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À noite, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, um telefone à sua disposição, 38766146, telefone da nossa produção, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, obstetra, doutora Albertina Duarte. Prazer ter aqui, doutora Albertina. Eu que digo, né? Fiquei contente de Casa Nova, né? Sim, é Estou muito bom feliz que estou aqui. Recebê-la na Casa Nova. Muito obrigada. Também conosco o cirurgião plástico, doutor Cláudio Roncati. Prazer tê-lo aqui, doutor Roncati. Prazer é meu, Zancopé. São 16 anos de programa. E você ainda não se decidiu a fazer a plástica. Mas tudo bem, vamos ver se mais 16 você faz essa plástica comigo. Mas o senhor, para a TV, também se preparou para o programa na TV Olha, eu aberta? vou te dizer, até se notarem aí que o meu brilho está diminuído, é culpa da Zenilda, porque ela mandou tirar o meu brilho. Não conseguiram tirá-lo em total, mas uma boa parte tiraram. Muito bom. Doutor Arthur Zular, prazer tê-lo aqui, doutor Arthur. Prazer é todo meu, Zancopé, parabéns a toda a equipe, esse é um marco, feliz de estar aqui hoje comemorando com vocês. O senhor é diretor do Instituto Qualidade de Vida. Isso, já 40 anos o Instituto Qualidade de Vida presta um serviço à população com esse approach biopsicossocial. Nós entendemos que devemos tratar de pessoas e não de doenças. As doenças, elas aparecem circunstancialmente, mas quem precisa de atenção é o ser humano de forma integral, a pessoa. E também sou presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática do Estado de São Paulo. Nós ensinamos médicos, dentistas, enfermeiros, profissionais da saúde como um todo a ter esta visão do paciente, da pessoa que sofre, que precisa cada vez mais de uma atenção global num mundo de tanto estresse, de tanta violência, de tanto isolamento social. Nesta edição de Gente que Fala, esses números são assustadores. Dados do Ministério da Saúde, doutora Albertina, apesar de ter caído, né, os índices, me parece que nos últimos 10 anos a taxa de detecção do vírus apresentou aumento nas mulheres com idade mais elevada. Eu estou falando do HIV, deixei um pouco depois para identificar, mas é assustador. É isso mesmo? A nossa preocupação eu hoje... só quero... É isso mesmo, porque eu não confio nos números no Brasil. Talvez seja superavaliado e talvez subestimado. Né? Eu tenho a impressão que, com certeza, nós temos mais casos do que já foram determinados, porque muitas mulheres, por vergonha, elas não fazem o teste. Mas é assustador a gente imaginar que aumentou em 25% os casos, 24,8%, 25%, os casos de HIV em mulheres com mais de 50 anos. E chegam até índices de 40% um aumento de casos de mulheres com mais de 60 anos. É preciso entender que a mulher na menopausa, hoje as mulheres divorciadas, com novo relacionamento, às vezes elas acreditam que podem recomeçar a vida, já não tem mais medo de engravidar e tem uma situação concreta, Zancopé. Elas têm tanta baixa autoestima, porque já tenho uma certa idade, ainda vou pôr obstáculos no relacionamento, e essa autoestima baixa dificulta. E tem uma coisa física, a vagina da mulher,
Olha, isso eu vou falar aqui no ar. A mulher fica mais nova, teoricamente, porque ela fica mais apertada, com menos lubrificação. Mas aí ela fica com lesões. É possível ter lesões pela falta de lubrificação. Então, esses tecidos, como ela se fosse uma jovem adolescente de 12 anos, esses tecidos podem ter ferimentos que possam fazer a penetração do HIV. Agora, tem uma coisa muito importante, o aumento do Viagra. O Viagra fez com que os homens que têm 50, 60 anos pudessem ter relacionamentos fora de casa. Muitos homens tomam Viagra não para ter relação com a parceira, mas ter com relações outras e trazem para dentro de casa essa infecção. E outra coisa importante, muitas mulheres têm muita vergonha. Elas podem ter, através dos aplicativos, através dos novos encontros, uma mulher empoderada que trabalha e tudo, ela pode ter um relacionamento às vezes, e nesse às vezes ela pode contaminar para sempre. Sim. Ser contaminada para sempre. A questão da autoestima, agora pensando do lado do homem, também impacta nessa questão, porque o homem não gosta de usar preservativo. Ele teme que a sua condição sexual, a sua competência diminua, e diminui pela insegurança. Como a autoestima é ruim, ele quer se sair bem naquele momento. Ele não quer estragar o Viagra. Não quer estragar. O Viagra então, não, não vou dizer Viagra, qualquer medicamento. Isso independe de classe sociocultural. Eu Com vejo certeza. isso desde do peão ao patrão. Em todas as classes sociais, o indivíduo ele teme pelo uso do preservativo. Então, é uma questão de educação. Nós precisamos fazer educação, educação, educação e colocar esse casal, colocá-los numa situação de tranquilidade, de relaxamento, de baixar a ansiedade, que eles conversem, que dialoguem e façam uso das medidas de cuidado, de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. E uma coisa, Arthur, que eu acho muito séria, é que a mulher hoje tem a camisinha feminina. Então, ela pode sair de casa com um preservativo feminino. É como se fosse um absorvente interno. Ela já não usa mais absorventes, ela coloca o absorvente interno e eu desafio um pênis a descobrir que a mulher está com a camisinha. Olha, não dá para ver. O desafio está... O desafio está lançado. É a camisinha feminina. Doutora Albertina, quando a senhora fala aí que a senhora descreve esse quadro, mas para os homens é semelhante. Uma senhora diz, a mulher tem vergonha de dizer. Mas o homem, eu imagino que também não conte as particularidades. O homem nunca conta que trai, né? Eu estou até fazendo o manual da mulher traída. Ele nega sempre. Eu estou colocando o aspecto de quem a procura. Então a senhora diz, as mulheres não contam. Né? Com exceção do Dr. Roncati, que é aparente. Dr. Roncati, eu tenho um problema aqui, eu quero ficar que nem o Brad Pitt. Ele diz que milagre ele não faz. Entendi. Né? Mas com outras especialidades, é muito difícil que a pessoa chega e se abra, né? Se exponha com o médico. O que a senhora falou, as mulheres têm vergonha. Pura verdade. Né? É muito importante a consulta médica ser um momento de intimidade, confiança e parceria. Eu costumo falar para os meus pacientes que nós somos parceiros. Há que se desenvolver no consultório médico uma relação de unicidade. Nós estudamos a vida inteira, eu estudei 20, 30 anos da minha vida para poder fazer daquela 1 hora e meia que eu tenho da minha consulta, um momento único, em que eu estou ali para o paciente. E o paciente deve reivindicar, mesmo que se ele estiver numa situação de 5 minutos, o profissional que o atenda tenha menos tempo. É um privilégio poder trabalhar do jeito que eu trabalho. Mas, mesmo com pouco tempo, ele deve exigir, deve se colocar no papel de parceiro do médico e trazer o máximo de informações. Você que nos assiste, entenda que o profissional muitas vezes está espremido por tempo, por agenda, ele é funcionário, ele tem que atender dezenas de pacientes naquele período. Então, traga para ele todas as informações mais importantes, traga suas dúvidas, externe os seus medos, suas dificuldades, seus preconceitos, porque esse é o único caminho para você ter ajuda. E se não for aquele profissional, ele vai te encaminhar para alguém que tenha continência, que entenda da sua necessidade. Mas, doutora Albertina, a senhora trata de uma área que tem muita intimidade.
a sua especialidade tem muita intimidade. Muita. Mas E eu tenho quem muito... é que tem coragem de chegar para a doutora Albertina e falar, doutora Albertina, eu tenho muito privilégio. Esse é o meu problema. Eu tenho muito privilégio porque eu gosto muito das minhas pacientes, elas acham que gostam de ideia. E aí eu digo assim, como é que você está de amores? Eu nunca pergunto como está o seu relacionamento. Eu digo assim, como vão os amores? E essa fala de como vão os amores permite que a mulher diga, desde amores hétero, bissexuais ou homossexuais. Então essa e extraconjugais. E extraconjugais. Aí eu falo, como vão de amores, né? Então às vezes ela diz, no casamento não, fora está meio complicado também. Ou então está fora também. Então eu acho que uma das coisas importantes é que a nossa saúde. Hoje as mulheres com mais de 50 anos, elas devem ter e cada vez mais a exercer o direito de poder falar dos seus relacionamentos. E uma coisa importante, a gente tem o Sistema Único de Saúde, uma das lutas, eu que sou coordenadora de políticas públicas para a mulher do Estado, eu gostaria e estou lutando para que na sala de espera das unidades básicas pudesse haver uma discussão sobre educação sexual, sobre empoderamento e questão de gênero. Fantástico. O silêncio, esse pacto de silêncio tem que ser rompido, desde a violência até as atividades sexuais. Porque quem se prejudica é a mulher e é o homem, e é a família, né, que vai se prejudicar. Sim, está todo mundo, é um isolamento... Mas, se as pessoas não falam com a médica, vão conversar na sala de... Sabe com quem que vão falar? Muitas vezes falam com interlocutores chulos, pessoas despreparadas, falam na internet, em redes sociais, acabam se expondo e tendo retornos. Isso me preocupa. Se me perguntar, rede social é bom? É fantástico, faz vínculos, faz links, mas as pessoas se expõem e às vezes, não infrequentemente, têm retornos totalmente impróprios, inadequados, com achismos, com curandeirismos, e isso põe em risco a vida... Mas a saúde eu acho física que e assim, psíquica. é como uma sala de espera assim, viu, Zancopé? Por exemplo, olha, está aumentando a gravidez na adolescência, está aumentando a questão de doenças sexualmente transmissíveis nas mulheres com mais de 50 anos. Eu não estou pedindo para que a mulher fale, mas o fato desse conhecimento, por exemplo, esse programa podia ficar na sala de espera. Seria um facilitador. Seria um facilitador. Para dar ensejo à discussão. Não para falar, para chegar a pessoa já aquecida e dizer, muito doutor, bom. eu estou com esse problema. Muito bom, né? Muito bom. Doutor Arthur, insatisfação, cansaço, estresse. No último dia do trabalho, muita gente não sabia o que comemorar. Salário defasado, sobrecarga por cortes de trabalho, cobranças constantes. Tudo isso que eu estou descrevendo é um quadro de estresse. Até onde vai esse estresse? Vai às profundezas. Está terrível. Do trabalhador que pode impedi-lo de trabalhar? Com certeza. A gente tem um quadro que... O estresse é o conjunto de reações que o organismo desenvolve quando é submetido a uma situação que exige esforço de adaptação. A maioria das vezes o estresse é ruim. Na verdade, o termo estresse tem o bom, que é o eu-estresse. E tem Tem estresse bom? Tem. Eu-estresse? Eu-estresse e tem um estresse ruim, que é o de-estresse. O eu-estresse, eu te falar, Zancopé, você ganhou 25 milhões de reais na loteria. Aquele bilhete que você tem aí, que você joga há anos, aquele número foi sorteado. Você pega e fala, ganhei. Naquele momento, o Zancopé vai ter batedeira no peito, as pupilas vão ficar dilatadas, ele vai respirar rápido, ele vai ficar branco, sudoreico, ele vai ficar empalidecido. Para o corpo, tanto faz se é o estresse bom ou se é o estresse ruim. Se você tem vai receber um prêmio, se você vai a uma festa que é onde você é celebrado, onde você é incensado, alguma coisa muito boa. Eu vou te dar outro exemplo. O rapaz que vai na namorada, a primeira vez que ele pega na mão no cinema, que ele tem uma intimidade. Isso é estresse para o corpo. O de-estresse é tudo isso que a gente falou, mas com a origem negativa. Você as acaba dívidas. De ser mandado embora. Foi mandado embora. A notícia ruim. Dele já foi é uma gravidez não desejada. Veja, uma gravidez desejada da taquicardia na mãe e no pai. Quando a Albertina fala, você está grávida, pega lá o resultado. Uma gravidez desejada, um casal que se ama, que se gosta, que estava planejando o filho.
eles vão ter os mesmos sintomas físicos. Uma gravidez indesejada é causa de estresse negativo. Mas a mídia acabou se apropriando do nome estresse para alguma coisa que é ruim. Então vamos lá. Sim, 14 milhões de desempregados formais, com carteira assinada. Fora mais 14 milhões que não É o que não eu disse tinham. das estatísticas do Brasil. Então você pode colocar muito mais gente. 20 milhões. Aqueles empregados, o poder de compra foi corroído pela inflação. Então está todo mundo mais pobre no Brasil. As empresas estão tendo que trabalhar com menos, diminuindo salários, há medo de corte. Aqueles que ainda estão empregados morrem de medo de serem despedidos. E profissionais liberais ganhando menos. Se meu paciente ganha menos, eu ganho menos. Eu não posso cobrar. Eu baixo a minha consulta, diminuo a metade, cobro 1/3, chego às vezes a falar quanto você pode pagar, às vezes nem informo o valor para não constranger, para não ser para não estressar o paciente. mais, porque ele está ainda. precisando da minha ajuda. Então, a insegurança no Brasil, a impunidade, a população nos últimos 15 anos tem medo de sair às ruas. Hoje as pessoas matam por um celular, matam por uma caneta, matam por motivos fúteis ou por nada, porque você olhou feio, torto na rua por discussões de trânsito. Então, a falta de segurança, eu acho que é um grande fator estressor. Outra coisa que me causa espécie é o isolamento das pessoas. Você não conversa mais com o teu vizinho. Você sobe no elevador, você não fala com o teu vizinho. As pessoas têm vergonha. Se por um lado tem muitos amigos no Facebook, você olha, puxa, eu tenho 5 mil amigos. De repente chega no fim de semana, você está sozinho. Você está separado, ou você não... Tua família não pode estar com você, estão viajando. Com quem que você sai? Com ninguém. As pessoas estão isoladas dentro de casa. Eu vejo isso em todas as classes sociais, jovens, adultos, idosos. Então, a internet ela dá uma falsa sensação de acompanhamento. E quem pode querer mudar do país, né? As pessoas querem ir embora do país. Puxa, isso é tão ruim. O Brasil é um país tão lindo, tão maravilhoso, de belezas naturais. A gente não tem furacão, não temos terremoto, não temos vendavais, tsunamis. É um povo bom. Só que nos últimos anos houve o incentivo da briga de eu contra você. Briga de classes, briga dos diferentes. O Brasil sempre foi um amálgama de classes sociais, de raças, e nós passamos a viver com uma sensação de o outro é meu inimigo. Então, é preto contra branco, é branco contra negro, é rico contra pobre, é patrão contra empregado. Não é assim. A gente tem um objetivo comum. O objetivo é bem-estar, é felicidade, é satisfação, é poder trabalhar, poder dar o seu melhor. Eu gosto muito do nome colaborador, porque o funcionário só funciona. Chega lá, ele é pago para funcionar, mas às vezes funciona mais ou menos, funciona meia boca, dá uma enrolada, o tempo que ele tem para fazer aquele serviço é delongado, passa o dia. O colaborador colabora, ele dá o melhor, ele dá a oportunidade. Na verdade, o trabalho, Zancope, a falta de trabalho é ruim, acaba com a autoestima, mina as competências psíquicas. Eu acho também, Arthur, se me permite, que a falta de esperança, né, especialmente dos jovens, nós estamos falando aqui antes de começar o programa, sobre os jovens, o aumento do índice de suicídio entre jovens, inclusive estudantes de medicina, né? Eu acho que a falta de esperança, olhando para cima e vendo os exemplos ridículos que nós temos, né, nos nossos políticos, nas nossas formadores de opinião, em gente que, até do meio de rádio e televisão, eu acho que o jovem perde a esperança. Perde. E depois, primeiro ele perde o trabalho, depois ele perde a esperança. E isto leva a um estado de estresse, um estado emocional. Você sabe que depressão, você falou deprimente. Tudo. Depressão é característica falta de esperança, é falta de porvir. Exatamente. O indivíduo que não tem horizontes, ele fica... a gente tem perde uma... foco, né? Para onde eu vou? Para onde eu vou, eu não tenho mais vontade, não tenho condições de me vestir, de sair, de trabalhar. Existe uma epidemia de depressão na população. Vai desde o que a gente chama de distimia, que é o indivíduo que está cinza, aquele indivíduo que fala, ó vida, ó, você conhece alguém? Você que nos assiste, ó vida, ó azar, ó dor. Você fala, puxa, que bom, o dia hoje tá gostoso, tem sol. Ah, mas já tá um calor e eu saí com roupa de frio. Você fala ao contrário, que bom, hoje a gente vai sair, tá friozinho. Ah, mas...
está sempre ruim. Então, está aumentando muito os quadros de distimia e de depressão profunda. Se você identifica um familiar seu, um colega de trabalho que está nessa situação, que está mal, não está produzindo, ou está somatizando, está aumentando o índice de hipertensão, é generalizado, pressão arterial elevada, doenças de pele, eczemas, enxaqueca, alterações sexuais, alterações do sono. O estresse e a depressão são um dos maiores causadores de insônia. E as pessoas vão atrás de querer se automedicar e tomar remédio, tomar melatonina e tomar. Brasileira não se automedica, por favor. Por favor. Adoro um remedinho, toma o remédio da cunhada, da amiga, da colega de trabalho. Que a mãe do médico receita. Busque ajuda. Minha mãe receita para todo mundo no prédio. E se você... Veja bem. Meu filho falou que é bom. E eu sou o culpado. Eu quero terminar a mensagem dizendo que quando o indivíduo está em depressão, ele não tem forças de buscar ajuda, ele não tem condições. Ele não tem condições nem de pegar uma caneta. Então, é o familiar, é o colega de trabalho que tem a árdua tarefa de falar, você precisa de ajuda. E às vezes é quase que na marra, porque o indivíduo vai falar, não mexa comigo, eu não quero, tá tudo bem. Quando não, ele é visto e reprovado socialmente como um indivíduo sem força de vontade, sem caráter, que não quer trabalhar, que é um vagabundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, é muito sensível esse momento de levar um indivíduo em depressão a auxílio médico. Suzy Camacho está aí se manifestando sobre o que Pois é, a doutora boa tarde a todos, desculpe, viu? Tive um probleminha, mas cheguei, problema. Isso foi importante, né? É bom tê-la aqui. Olha, um prazer enorme estar com esses colegas maravilhosos que eu admiro muito. A respeito dessa questão que estavam falando sobre depressão, eu tenho recebido muitos jovens na clínica com esse tipo de problema. Eles ficam com um transtorno de humor, eles têm todo um quadro e a gente vai verificar. Está sempre ligado a essa questão da desesperança, mas em que aspecto? Eles não sabem quais são as qualificações que eles têm, quais são as habilidades que eles realmente possuem para lidar com a vida. E aí eu oriento muitos pais nessa questão, porque às vezes eles poupam demais os filhos, dizendo que eles têm apenas que estudar e que não têm que fazer outras atividades até dentro do próprio lar, colocando terceiros para realizar, ou muitas vezes os próprios pais se sobrecarregando, seja para arrumar um quarto, seja para ajudar a arrumar a cozinha. Essas habilidades mais básicas, que seriam assim, mas isso o que vai interferir na autoestima de um ser humano e vai até melhorar o humor dele? E muito. Verdade. E muito. Verdade. Ele se sente competente, ele sente que ele sabe reagir diante da vida. E o que eu percebo hoje são crianças e jovens despreparados para as questões mais básicas. E isso vai gerar depressão. Porque a depressão o que é? Olha, eu tenho que ter competência porque eu sei que amanhã eu sei me virar. Amanhã, não tendo meu pai e minha mãe aqui, eu tenho a competência de saber fazer uma comida, de saber arrumar meu quarto, passar uma roupa, fazer um supermercado. Eles não sabem fazer um supermercado. E a coisa básica, pegar uma listinha e ir até lá e separar os produtos. Por quê? Porque, via de regra, tem sempre um que se sobrecarrega na família e faz isso com a melhor das intenções. Olha, eu quero que você só estude. Eu digo, não. Você está errado enquanto pai, enquanto mãe. Estudar, sem dúvida nenhuma, tem que ser a prioridade. Mas o resto do tempo, porque ninguém estuda 24 horas por dia. E os jovens muitas vezes falam, não, eu estou cheio de atividade para fazer. Ora, você tem atividade? Então, distribua isso no teu dia e tenha as competências necessárias para realizar as outras atividades que um dia, quando você tiver a sua casa, você vai ter que fazer. Mas, Suzy, tem um detalhe. Nos dias atuais, o conceito é que as crianças, você lida com adolescentes, que as crianças não devem ter esse tipo de atividade. Nossa. Quando a escola era risonha e franca, que é do meu tempo, né, a gente, logo aos 10, 11 anos de idade, já era incentivado a ter uma atividade, um trabalho. Exatamente. Hoje, quanto mais, né, mais o tempo passa, menos oportunidades essas crianças têm, porque fica limitado, você não faz nada. Este é o detalhe. É tão sério que a Suzy está falando, que gerou
uma população hoje que é conhecida no Brasil como neném. Exatamente. Os neném, você sabe o que é neném? Neném é que nem estuda, nem trabalha. O que você faz? Nada, eu coexisto, eu vegeto. Exatamente. Eu acordo de manhã e vegeto o dia inteiro. E tem uma coisa um ditado que diz assim, cabeça vazia, oficina do diabo. Perfeito. Então, os meus filhos, eu tenho 3 filhos, os meus 3 filhos, eles lavam o prato. Hoje de manhã, 6 da manhã, tomamos café, eles lavaram a louça. Correto. Quando um, por algum motivo, não pode ir no banheiro, estou me lembrando que o meu filhinho caçula falou, papai, eu preciso ir no banheiro. Eu falei, vai, meu filho, claro. Ele estava preocupado quem ia lavar a louça dele. Olha, então, o outro lavou, porque isso gera o sentimento de responsabilidade, de dever. Eu devo fazer alguma coisa. E por quê? Porque nós vivemos numa comunidade, um núcleo, um sistema que se chama família, que se chama casa. Isso é tão real que esses meninos, quando ingressam no mercado de trabalho, eles não toleram frustração, eles não toleram ser admoestados, terem a atenção chamada por uma chefia, eles não toleram que alguém diga, olha, você não fez direito, se esforce. O que eles fazem? Eles mudam de emprego e vão pululando de um para outro. E sabe qual a minha preocupação também? Eu vejo assim, que mesmo no nível social mais baixo, né, eu vejo na casa do adolescente, a gente vai colocar a mesa, todo mundo, né? Ninguém, sempre tem a lei do esperto, né? Quer dizer, um fica quieto e tudo. Então, eu vejo muitas mães com os filhos só no celular, né, na hora do almoço, ou na sua televisão mesmo, de nível social mais baixo. Do nível social mais alto, então, nem se discute. Então, eu acho que o coletivo, trabalhos coletivos, de pôr a mesa todos juntos, de servir a comida todos juntos, esse coletivo, o simples fato de pôr o prato, uma criança de 6 anos, ela aprende a contar, ela aprende a se organizar e aprende a recolher. E preocupar-se com o outro. Então, não adianta ficar com receitas. Então, aí acaba sendo um Brasil individualista, né? Totalmente. Quer dizer, totalmente. Mas eu acho que você levou um ponto importante e, se você me permite, telespectador, tenha muito claro, ninguém te falou isso e eu vou te falar e assumo a responsabilidade. Celular tem que ser desligado. Eu sentei aqui, ninguém me pediu para desligar o celular. Aqui a gente já conhece, a gente se respeita. É óbvio que eu estou num programa de televisão, eu devo desligar o meu celular. Ah, tem tanta coisa, hoje o celular te conecta com o mundo. Você gosta, né, do celular? A hora das refeições ele deve ser desligado. A hora de dormir, depois das 8 da noite. Já vi pessoas no restaurante, tem que ser os desligado. Pais todos, e então, mas veja, criança de 8 anos. Mas quem dá o celular para o filho, para a criança, é o pai e mãe. O celular, ele é a babá eletrônica. Lugar de criança pequena, de 2 anos, não é em restaurante. Os pais levam e as crianças atrapalham quem está ao lado, as mesas ao lado, e aí um celular é o hipnótico, é a droguinha. Aí eles ficam lá. Só que o problema é o limite. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então a gente deve usar o celular, só que tem hora que o celular ele não pode concorrer com o afeto, com a comunicação da família, com a comunicação de amigos. Às vezes são pacientes que vêm à minha consulta, eles estão pagando, marcaram hora, com 1 mês de antecedência e deixam o celular ligado. E aí são motivos fortuitos. Se é uma emergência, a mãe que está doente em casa, pegar o filho na escola. Mas às vezes é uma ligação tola e tira a atenção, inclusive minha como profissional, tira a atenção dele. Não, o meu celular fica desligado. E uma coisa muito eu ligo entre as sessões, entre as minhas consultas. Não, porque um absurdo seria isso, né? O paciente pega o celular, o médico também pega. Ah, sim. Não, já aconteceu isso. Às vezes eu falo. Aí quando eu vejo que ele fala para mim assim, não, eu tenho que ver um assunto muito importante, eu penso, bom, o tempo é nosso, é nossa parceria. Ele quer, eu ligo o meu celular, tem 500 mensagens de WhatsApp. Para usar meu celular também. E outra coisa muito séria que eu acho que poucas pessoas que estão nos assistindo sabem é que do 0 até 2, 3 aninhos, o cérebro da criança está assim brotando, está em formação, e quando ela entra em contato muito precocemente com esta imagem do celular, dos vídeos e tudo mais, ela não desenvolve tão adequadamente
outras áreas do cérebro que seriam responsáveis até pela imagem de terceira dimensão. Isso é muito sério, porque o cérebro vai se acostumando com aquela imagem próxima, né? Porque eu vejo bebezinhos com tablet. Os pais colocam achando, que bonitinho, tá vendo a galinha pintadinha, tá vendo? Mas não é o momento, não é a hora. Pega um livro, então, e leia para a criança. Quer distrair o seu filho? Faça a interação. Porque ele só vai se tornar humano graças ao seu olhar de interação. Isso é tão importante para o desenvolvimento da criatividade, da imaginação. E a falta disso nos leva a ver quadros como essa história da baleia azul. Nossa. O pessoal me pergunta, o que é baleia azul? Eu digo, veja, baleia azul é uma semente num solo fértil. Se temos jovens com desalento, com desamparo, a característica principal da depressão é desamparo e desesperança. Ele não vê futuro para ele e se vê desamparado. Vínculos sociais ruins, vínculos familiares ruins, ele se sente isolado e sozinho. E, de repente, vem um joguinho ensinando ele a se matar. Ninguém ocupa o espaço cheio, né? Esse espaço foi deixado pelo relacionamento, então a baleia ocupou esse espaço. E veja só, depressão sempre houve, suicídio sempre houve. O que está acontecendo é que agora o estímulo, a facilidade da informação via internet e redes sociais é brutal. Então é um jovem que precisa de tratamento, ele precisa de amparo, acolhimento, ele precisa ser pego, ser compreendido, visto, entendido na sua dor, nas suas dificuldades, nos seus anseios. Veja, esse momento é o mais difícil, é o momento do desenvolvimento da sexualidade, do desenvolvimento de uma carreira profissional. Às vezes ele não sabe o que estudar, está mal na escola, se vai ser médico, engenheiro, padeiro, se vai fazer um curso técnico, se vai ser dono de restaurante, se vai trabalhar na mecânica. É um monte de dúvidas, um monte de porquês, um monte de não sei, e ele vai se isolando, e por isso que eu digo, se quer uma semente num solo fértil, esse jovem precisa ser visto pela família. Você que vê seu filho, sua filha, com alteração de comportamento, embotamento, às vezes não está querendo ir na escola, sofre de bullying na escola, ele está com alteração de sono, ele acorda durante a noite ou vai dormir muito tarde. O celular também faz as pessoas dormirem pouco. A gente falou a história de estresse, o cara já está dormindo mal porque está... Mas tem criança que dorme com o celular no quarto e recebe mensagem à noite. Por isso que precisa pai e mãe. Pai e mãe, você ocupa um papel único na vida do teu filho. Não deixe ele se matar, esteja presente. E não é só... Horário de uso, claro. Por isso que eu digo, ninguém fala... E depois das atividades que são da obrigação dele, realizada. Isso. Porque o que normalmente acontece, primeiro eu vou fazer isso e aquilo e não realizo o que tem que realizar e fica 2 horas, 3 horas no celular. Não, primeiro você cumpra todas as suas obrigações. Primeiro, lição de casa. Porque a lição de casa eu vejo sempre o jovem e a criança empurrando para o dia seguinte e fazendo de qualquer jeito. Errado. Até porque a gente sabe que a lição de casa tem a função de memorização do conteúdo que foi dado. Então, quanto mais próxima ela for realizada a partir do momento que o professor falou, mais rapidamente esse aluno vai memorizar e vai ter um desempenho melhor. Então, a lição foi dada hoje, tem que ser realizada hoje. Com algumas exceções, que são algumas emergências, situações assim. Do contrário, pode estar cansado, pode estar com fome, faça hoje. Porque a gente já está colocando o princípio de responsabilidade. O princípio de que primeiro o dever e senão depois ele o vai prazer. Ser um procrastinador eterno. Deixa eu, com licença, antes que eu fale com o Dr. Cláudio Roncati, conversar com o colega dele, Dr. Nelson Letísio. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Zé Copé, tudo em ordem? Tudo bem. Doutor Letísio, prazer tê-lo aqui nessa nova fase do Gente que Fala, através da TV aberta. Doutor Letísio? Pode falar, estou ouvindo. Doutor Cláudio Roncati está aqui. Outro dia eu perguntei para ele se ele faria implante capilar, né? Aí ele declinou do meu pedido, mas... São equipes especializadas, o Nelson sabe disso, né? O Claudião tem uma cabeleira vasta aí, não São os clientes dele. Mas, doutor Letísio, o implante capilar, né? O senhor pode
explicar. Eu, cada vez que agora, dar um detalhe aqui, eu fico mais preocupado ainda. O que vem a ser esse... Tem várias formas, não é? Várias formas. Mais ou menos, né, Zé Copé? Não tem várias formas de fazer implante de cabelo atualmente, né? Você tem mais ou menos 2 técnicas, mais ou menos... bom, antes de mais nada, um beijão pro Cláudio, né? Sim. Outro para você, meu irmão. Isso aí faz parte. Valeu. Né, Cláudio, o que nós temos atualmente o mais conhecido? A técnica é o FUT, que é aquela tira de couro cabeludo que a gente tira da região occipital, indo até a região parietal, ou seja, na nuca e na projeção da orelha. E você também tem a técnica do FUI, que são os micropunches, ou seja, são os pequenos furinhos que você vai fazendo e tirando praticamente fio a fio da região também da nuca, da região occipital. Então, o que você tem? A técnica do FUT, que você tira a tira do couro cabeludo, ela tem uma rentabilidade melhor. Você consegue preencher uma área maior. Entende? Vamos dizer, você aproveita mais o folículo piloso. Então, se você tem uma área glabra, uma área sem cabelo grande, extensa, que você, dentro de um bom senso, porque às vezes, Zancopé, você tem uma área receptora muito grande, a pessoa não é um bom candidato para fazer implante de cabelo, viu, Zancopé? Isso aí é uma coisa que tem que deixar bem claro. Se você tem uma área receptora grande que não é compatível com a área doadora, não faça que não vai ficar bom. Eu posso chegar no Dr. Letísio, o Dr. Letísio, na hora do diagnóstico, fala, não tem jeito, é melhor não fazer. Com certeza, já falei várias vezes isso, né, Copé? Sim. Várias vezes. Entende? Até uma turminha que eles vieram em 3, o mais entusiasmado deles, no final da consulta, eu tentei explicar para os outros 2 e tentando dar umas indiretas para ele. O mais entusiasmado eu falei que não dava para fazer. Bom, mas é isso. Então você Mas, tem... doutor Letísio, e a recuperação? Todo mundo fica reticente pensando no pós. Olha, é bem tranquilo, viu, Zancopé? Eu falo pro pessoal, se não faz esforço físico para trabalhar, se não vai ficar no sol, se não vai fazer... Faça numa quinta ou numa sexta-feira e vai trabalhar segunda. Tão rápido assim? Rápido assim. Entende? O que pode ocorrer, algumas vezes, que é mais difícil de ocorrer, pode ocorrer, é que quando faz a região frontal, quer dizer, a região anterior, a região aqui da frente do cabelo, você tem um edema que 2 dias depois da cirurgia, 3 dias depois da cirurgia, atinge a região palpebral. Então, ficam com as pálpebras um pouco inchadas. Mas, do contrário, Zancopé, tranquilamente, uma pessoa que trabalha, vamos dizer, num escritório, trabalha num banco, trabalha como médico, que não faz um certo esforço físico, mas sempre indoor, né? Ele nunca está trabalhando na rua, fazendo essas coisas. Então, tranquilamente, ele pode fazer numa quinta ou numa sexta-feira e trabalhar segunda. Doutor Letísio, eu agradeço a tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Letísio. Eu que agradeço. Saúde para todos aí. Um beijão, Claudião. Outro para você, Nelson. Doutor Cláudio Roncati, o senhor é cirurgião plástico e eu sempre ouço falar sobre a necessidade de bariátrica, né, de algumas pessoas, é específico. Mas parece que hoje não há tantas pessoas que conseguem fazer essa bariátrica. E qual é a repercussão disso no momento? É que a procura é muito maior que a oferta. Sim. Então você sabe perfeitamente bem que surgiu essa cirurgia gástrica para diminuir o tamanho do conteúdo gástrico e fazer com que as pessoas emagreçam. E com isso percam também, ou deixem de lado a hipertensão arterial, o diabetes, etc. Que é uma cirurgia bastante bem-vinda. A bariátrica, diabetes eliminada? É uma grande verdade. Quando surgiu a bariátrica, ela é uma cirurgia relativamente nova, né? Tem uns 20 anos, 20 e poucos anos. Eu fui um dos que foram contra, porque muita gente vinha a óbito, a êxito letal. Então, depois comecei a atender essas pessoas para fazer as plásticas, que as pessoas julgam necessário. Eu acho extremamente benéfico isto, porque você atinge o equilíbrio que vocês todos aqui estavam falando, especialmente os psicólogos, não é? Então a pessoa busca esse equilíbrio. Agora que eu emagreci, eu quero fazer a plástica. E percebi, conversando com esses pacientes, porque também faço uma consulta longa,
acho fundamental, não é porque você é um especialista que você não vai fazer, muito pelo contrário, né? Até acho que o plástico, ele, no fundo, também tem que ser um psicólogo, né? Para observar aquele dismorfismo, aquela pessoa que tem uma dismorfofobia, não operá-la. Mas no caso da bariátrica, eu acho interessante porque as pessoas me diziam... Posso fazer uma interrupção para o leigo? Dismorfismo, dismorfobia. É o indivíduo que está sempre insatisfeito com sua imagem corporal e ele vai em busca de vários cirurgiões plásticos, vai fazer várias cirurgias e vai estar sempre... contente com nenhuma delas. Porque a autoestima é ruim, ele tem um transtorno, ele se enxerga diferente do que ele é. Eu acho que eu nunca estou bem. Nunca estou bem. É isso. Eu nunca estou bem. Então, isso é muito importante que o Dr. Cláudio está falando. Esse indivíduo, ele não pode ser operado. É um cirurgião plástico ético, como ele, fala, eu não vou fazer. Porque, em compensa, depois, se fizer a cirurgia, ele vai sair e vai falar, não ficou bom. Arthur, o Michael Jackson não teria chegado àquele aspecto bizarro se na segunda cirurgia de nariz, porque ele fez 10... Alguém dissesse, escuta, não mexa mais nesse nariz. Agora a psicoterapia. Não, se é mais, exatamente. Psicoterapia e não cirurgia plástica. Eu já pedi psicodiagnóstico para inúmeros pacientes. Aí o Michael Jackson, que o senhor citou, fez o quê? Mudou de médico. Mudou, foi mudando. É um direito que ele tem, mas eu tenho que fazer a minha parte. Sim. Da melhor maneira que eu posso. Agora, onde eu queria chegar é o seguinte, conversando com essas pessoas, Albertina, de 30, de 32, de 40 anos, jovens, que eram hipertensas antes da bariátrica, diabéticas. E isso foi embora junto com a perda de 80 quilos, 100 quilos. Nós fizemos uma plástica abdominal recentemente, onde tiramos 12 quilos numa peça praticamente única. Então, veja, esta moça, para você ter uma ideia, ela mancava. Porque quando tinha o peso exagerado, teve uma entorse com uma fratura, com uma ruptura de ligamentos no tornozelo, e não conseguia recuperar-se, já estando 80 quilos mais magra, e já perdeu mais 12 do abdômen. Então, veja, são coisas absolutamente importantes que eu julgo hoje de uma fundamental importância. Agora, a matéria que saiu ontem no Estadão é que morrem aproximadamente, é uma estatística extremamente confiável, diferente dessa do nosso Brasil varonil, né? Do nosso poder executivo e legislativo. É uma pesquisa feita no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, portanto, de tremenda confiabilidade. Claro que é uma pesquisa e o número, ele não é um número absoluto. Então, mas aproximadamente 45 mil pessoas morrem no Brasil por não terem como, onde fazer a cirurgia bariátrica. Não tem acesso. Então, o que mais mata nessas pessoas é a obesidade e os fenômenos da obesidade causados por ela. As doenças associadas, que são as doenças cardiovasculares. Veja, eu sou cardiologista de formação, fui intensivista. A hipertensão arterial tratada, controlada, ela é fantástica. Vai bem. O indivíduo tem o diagnóstico, vai bem. A diabetes mellitus tratado, controlado, vai bem. Essas pessoas são obesas mórbidas. O obeso mórbido é aquele que carrega, tem um índice de massa corpórea maior que 35%, aquele indivíduo muito gordo, que tem lesões no coração, nas artérias, nas juntas, nas articulações, artrose. Ele sofre com a sobrecarga. O corpo dele não foi geneticamente planejado. O Papai do Céu planejou ele para ter 60 quilos e não 180 quilos. Então, não há dúvida. É como um Fusca e você, um carro que tem um motor 1.0, um Gol, e você colocar a mudança da sua casa em cima dele. Você até põe no bagageiro, só que ele não tem motor para carregar, não tem suspensão, não tem pneu. Vai estragar ao longo do tempo. Mas a visão cirúrgica disso, viu, Arthur, é a seguinte. E aqui é uma coisa que eu sou obrigado a falar, né, aqui no ar, porque é fundamental isso, Zancopé. O cirurgião plástico não pode operar um sujeito com esse índice de massa corpórea. É proibitivo. É quase que uma assinatura de um atestado de óbito. Então, você tem que motivar essa pessoa. No nosso caso, que também participamos de algumas entidades filantrópicas, orientar para como chegar a essa cirurgia bariátrica. Para depois fazer a plástica. São dois assuntos distintos. A cirurgia bariátrica é um assunto, a cirurgia plástica é outro assunto. Claro. Porque o indivíduo, depois que emagrece... imediatamente após. Sim. Então, eu emagreci. Eu queria tanto emagrecer, emagreci. Tenho mais saúde.
Doutor, né? Porque a bariátrica pessoa tem é 180 quilos. Não, 200. Não, mas aí se sobra... o número ficar no número que ele... 180 quilos. Aí imediatamente reduz com a bariátrica, reduz aí para 100. Certo. Aí tem outra parte. Sobra aí... pele, sobra que tecido, é que aí o Dr. Cláudio ele vai tratar do ponto de vista plástico. Mas eu queria só fazer uma pequena observação. Eu também era muito contra, porque eu trabalho com o Instituto Qualidade de Vida, eu trabalho desde sempre com atividade física, com mudança de comportamento. E a cirurgia bariátrica bem indicada, nos casos eticamente indicados, ela é fantástica. Ela é muito bom. Se não todas as cirurgias, viu, Arthur? Bem indicada, eticamente bem indicada. Só que veja, mais próxima, doutora Albertina. A plástica em adolescentes, em jovens. Eu acho que o grande problema é que poucos cirurgiões, hoje a gente precisa repensar, por exemplo, quando a gente vê a história do Michael Jackson, realmente ele foi uma aberração, mas a grande preocupação é as pessoas que fazem plásticas. Mas, Albertina, você sabe que... Sem reconhecer a sua autoestima. Então, o tratamento psicológico e a abordagem psicológica, né? É fundamental. Né, Cláudio? Porque senão você vai ter... Isso é tão importante que você está falando, Albertina. Veja, o índice de suicídios é altíssimo, entre 40% nos indivíduos que fazem a cirurgia bariátrica. Por quê? Porque o indivíduo se vê magro, agora, só que o isolamento social, a incompetência dele manter relacionamentos, ele agora não tem mais o arcabouço, a armadura que o protegia. Se for uma mulher, a obesa, ela escuta muito assim, você tem um rosto lindo. E aí, de repente, agora ela já não tem mais os 150 quilos, ela não tem mais a defesa que a salvaguardava do homem, dos contatos sociais, dos relacionamentos. Então, não é incomum o indivíduo psicotizar, entrar em quadros depressivos severos. Então, é muito importante que haja uma equipe multidisciplinar, que você que está pensando em fazer, primeiro tem que tentar emagrecer sem cirurgia. Vamos lá. Emagrecer com mudança de hábitos alimentares, atividade física, sono. O sono emagrece. As pessoas dormem pouco durante o sono, se produz GH. O GH é o hormônio que faz aumentar o consumo de calorias e emagrece. Então você tem que dormir adequadamente, ter uma dieta saudável, colorida, a dieta da vovó. O básico, moderar em álcool, moderar em doces, em frituras, ter uma vida cheia de atividade física. Eu não tenho dinheiro para pagar academia. Ande eu não vejo obeso que anda. Hoje as pessoas não andam, os carros não tem mais manivela, não tem vidro automático, as escadas, você vai ao shopping, a escada é rolante. Controle remoto. O controle remoto para tudo. Então, diminuiu muito a capacidade que o indivíduo tem. Arrume a casa, faça a faxina. Sim. Desça 2 pontos de ônibus antes. Elevador. Usa escada. Então, vamos lá, voltando a essa questão. Então, esse indivíduo, ele tem indicação, então esse indivíduo faz. Aí, a mulher quer fazer e os filhos querem fazer. Eu recebi um caso que eu achei muito triste, de uma família inteira operada. Um menino de 16 anos, uma menina de 17 anos. Não, o que está acontecendo, o pai operou, a mãe foi a reboque, e eles tinham o quê? Eles tinham um vício comportamental. O lar era doente. Era uma família disfuncional. O Xizitos, o Baconzitos, ele não era abduzido para dentro do armário na cozinha. Agora, Cláudio, eles compravam. Eu tenho muita preocupação. Eu tenho muita preocupação, Cláudio, com a questão das cirurgias plásticas em mulheres que estão insatisfeitas, principalmente adolescentes, né? Nós estamos falando da bariátrica, mas nós estamos falando daquelas que elas são obesas de pensamento. Mas, Albertina, não é só você. Nós, cirurgiões plásticos, né? Eu não vou falar aqui ético ou não ético, eu vou falando como eu ajo, e ponto. Nós temos que ver muito isso aí, muito. Por quê? Primeiro, o adolescente não tem noção. Acabamos de falar aqui que ele está meio perdido nesse mundo aí, né? Então ele vai no cirurgião plástico, eu vou operar meu nariz
e vou me achar, vou me encontrar. Em cirurgia Resolvi o meu vai problema. fazer o quê, doutor? Pois é. Não, vai fazer uma orelha de abano, Sim. vai fazer uma cirurgia absolutamente necessária e eticamente bem indicada. E isso vale para Isso é bariátrica, fantástico. que é como você falou. O cara tem 30 quilos a mais e quer fazer a bariátrica. Eu escuto gente Então, que tem vai que andar, engordar. vai caminhar. O pessoal engorda para poder se Eu já qualificar a vi cirurgia. Eu pra fazer a escuto bariátrica. isso. Meu Deus do Não, céu. é ridículo, É mas eu fato, também é escuto. fato. É ridículo isso aí. O Marcel Rolander, que é diretor aqui da TV Aberta, está mandando um abraço ao senhor doutor Arturo Zulac. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Prazer estar aqui. Tem algumas perguntas aí, mas antes o teu livro, doutor Arthur, é Sucesso Sem Estresse. Isso, Sucesso Sem Estresse, ele é um livro um manual de boa vida que fala sobre isso, explica o que é o estresse. Eu falo de relacionamentos, de doenças cardiovasculares, de obesidade, explico como que evitar o estresse ruim, evitar a depressão, como é um manual, você vai ler num fim de semana, ele está à venda na internet, na Amazon, hoje você tecla ali qualquer loja de livraria virtual, você recebe na sua casa. Sucesso Sem Estresse. Falar muito, eu não preciso comprar o livro. Marcos de Pinheiros, doutor Zular, o senhor sabe informar se com a crise econômica e social do país, o número de suicídios cresceu? Cresceu avassaladoramente. Infelizmente, as estatísticas elas não são confiáveis no nosso Brasilzão de Deus. Não é só um indivíduo que atenta contra a própria vida fazendo roleta russa na cabeça. Eu atendi um indivíduo na UTI que aos 18 anos fez roleta russa. E o pessoal falava, puxa, que pena, olha só. Eu disse para a família, ele já estava doente, ele conseguiu o objetivo dele. Porque muitas vezes ele vai tentando de várias formas. Se joga do 25º andar, a roleta russa é mais ou menos o mesmo nível do baleia azul. Ele tem 1 em 5 Vamos vezes. ver o que é que dá. Mas veja, a tentativa de suicídio, andar 180 por hora, 200 por hora na marginal, andar de motocicleta de forma querendo se matar, dirigindo carro querendo se matar, usando drogas, usando álcool e dirigindo depois. Existem várias formas que o indivíduo se mata que não são vistas como suicídio. Então a sua pergunta é muito importante. Aumentou a estatística, sim, e ela ainda é menor do que a realidade. As pessoas se matam também comendo errado, não tratando as suas doenças, não tratando a sua hipertensão arterial. Eu disse que o indivíduo que tem pressão alta, se toma o remédio, se diminui o sal na dieta, se ele faz atividade física, ele controla. Não tomar a medicação para pressão, não tomar a medicação para diabetes, também é suicídio. Então, nós temos que olhar, nós profissionais de saúde, com muito cuidado, temos que trabalhar muito educação, temos esse programa, eu vejo, sempre falei, de uma responsabilidade social, porque ele tira da academia, ele tira dentro do hospital, dentro da escola, da universidade, e dá chance a nós profissionais de alertarmos a população. Perfeito. Isso é muito bom. Arthur, doutor Cláudio tem uma pergunta da Sônia Presta, nossa querida Sônia Presta. Como vai, Sônia? Seria para o doutor Roncati, estresse pode causar algum problema físico, como dores de garganta, doença? Bom, eu posso responder, né? Inclusive, é bem particular a pergunta. É claro que pode, né? Estamos aqui com um especialista em doença psicossomática, é óbvio que pode. E o estresse diminui a imunidade. Ele diminui a competência do corpo para tratar as bactérias, os vírus, isolar e colocar para fora. Então, o indivíduo, quando está estressado, ele fica suscetível a alguém que espirra do outro lado da sala, ele vai ficar doente. Então, não só infecções, amidalites, como também processos neoplásicos e cânceres. O senhor está deixando a Sônia mais preocupada ainda, porque ela é cantora. Doutora Albertina, Jaime do Jardim Bonfilholi, a pílula do dia seguinte é abortiva? Jaime, não é abortiva. Todas as pesquisas mostram que não é abortiva. Se for assim, todos os anticoncepcionais serão abortivos. E o que acontece é que a pílula do dia seguinte, ela torna hostil
o ambiente onde pode haver a fecundação e também ele dificulta o movimento da trompa para captar o óvulo. A pílula do dia seguinte, ela é um grande avanço na prevenção de uma gravidez não desejada, mas veja bem, ela não é totalmente eficiente, ela falha em 15%. Então, cada 20 mulheres que tomarem a pílula, 3 engravidam. Suzy, Cláudia do Ipiranga, faculdades de psicologia estão conseguindo transmitir a importância da ética aos alunos? Olha, em um minuto é muito difícil a gente poder afirmar que a faculdade de psicologia vai fazer este papel. Eu acho que isso vem muito do social, da família. Eu acredito que a ética tem que ser transmitida dentro de casa, com os membros da família falando sobre isso e como é importante ser ético. Qual é o valor, o que você ganha sendo ético? Porque, infelizmente, no nosso social, a gente está vendo que os corruptos, aqueles que não seguem uma questão ética, que não têm valores morais, é que acabam conseguindo financeiramente as coisas. Então, é muito importante que dentro de casa a gente comente muito isso. Como é importante a gente ser ético, como é importante a gente dormir com a cabeça no travesseiro e ficar bem, como a gente consegue, sim, viver e sobreviver de uma maneira ética, ganhando dinheiro de uma maneira honesta, tendo posturas que são importantes para a sociedade. Então, eu diria, o papel da faculdade em si, evidentemente, é transmitir a todos os profissionais que estão ali em formação a importância de se trabalhar isto tanto consigo mesmo como com os pacientes. Mas o fundamental, na minha opinião, é a família. É a gente transmitir isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Sejam parentes, sejam amigos. Por quê? Porque a gente está acostumado a reclamar muito mais do que a falar sobre as coisas positivas. Então, evidentemente, isso faz com que a questão ética, você fala, mas o que adianta, né? Eu faço tudo certinho e estou pior do que aquele outro que não seguiu as regras. Tem uma dica. Temos mais tempo. Se forem aumentar aí, eu tenho 3 uma segundos. última... Se você tiver dúvida que o que você faz é ético, faça 3 perguntas. Eu quero, eu posso e eu devo. Se as 3 respostas não forem sim, então você não está sendo Doutor ético. Roncati, uma última pergunta em menos de 1 minuto. O Eduardo Cavicchioli, através do Facebook, governos federal e estaduais têm a obrigação de incentivar e esclarecer cidadãos para que passem por uma cirurgia plástica no Brasil e não no exterior? Não, isso aí é constitucional, porém não é levado em conta pelos nossos governos, com certeza. Grato àqueles que participaram hoje do nosso Gente que Fala, doutora Albertina Duarte, doutora Suzy Camacho, psicóloga, doutor Cláudio Roncati, cirurgião plástico, doutor Arthur Zular, participaram desta edição de Gente que Fala, que tem a direção geral do jornalista Fausto Camões. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.